Boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Então vamos continuar o estudo do livro Nas Voragens do Pecado, da nossa irmã Ivônia. Leremos o Evangelho, faremos a prece e vamos continuar o estudo da semana passada. O homem no mundo. Um sentimento é o capítulo 17, Sede perfeitos. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sobre os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, vossos corações, não deixeis que neles se instale nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, eles possam lançar em profusão as sementes que devem germinar nos vossos corações e neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Não julgueis, entretanto, que ao vos incentivarmos incessantemente a prece e a evocação mental, estamos vos convidando a viver uma vida mística que vos coloque fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até às frivolidades diárias, mas sacrificai-vos a elas com um sentimento de pureza que possa santificá-las. Então vamos à nossa prece, rogando a Jesus que nos abençoe, que nos proteja, que envie os seus emissários celestes para o estudo desta noite. Que a nossa irmã Ivone, o Charles, espíritos responsáveis por esta obra, possam estar a nosso lado, nos ajudando na compreensão e que sirva para o nosso proceder na vida em que nos encontramos. Estes ensinamentos, a experiência que eles nos trazem. E vemos nesse romance a necessidade do perdão mútuo, a necessidade de perdoarmos assim como queremos ser perdoados, nos ensinou Jesus. Então, em nome desses irmãos que escrevem esta obra, em nome do altivo, da coluna de espíritos que sustenta o SEAP, em nome de Jesus Cristo, nosso Mestre Maior, em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Ludinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, é que damos por iniciados os estudos da tarde, noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Estamos estudando a obra, já estudamos recordações da mediunidade, no mundo invisível, o drama da obsessão, não. Enfim, eu ia falar o drama da Bretanha, que é a continuidade dessa obra aqui, não é? E hoje estamos estudando, sumiu da minha cabeça o nome do livro.
Acabamos de estudar antes desse, mas enfim, e hoje estamos aqui nas voragens do pecado. Então, está na festa de casamento, em que a nossa irmã Ruth Carolina, hoje disfarçada de um outro nome que ela pegou da pessoa, né? Ruth Carolina. A Louvigny. Mas enfim, olha, a Ruth Carolina de La Chapelle está numa festa junto com Catarina de Médici. Está sendo apresentada pelo seu noivo, o capitão da fé, que é o Luís de Narbonne, à corte de Catarina de Médici. E todos encantados pela beleza da menina, né? Foi aqui que nós paramos. Otília de Louvigny veio na minha cabeça. Eu tenho uma dificuldade de guardar nome. Eu não sei o que é isso. Otília de Louvigny. Quando eu falar como é que é o nome dela, é Otília de Louvigny. Então, Ruth Carolina tomou o nome de Otília, que era muito rica, e se juntou a Otília para se vingar do capitão da fé, o Luís de Narbonne, por ele ter massacrado toda a sua família. 5 irmãos, cunhadas, sobrinhos, sua mãe, seu pai. Então, ela veio para se vingar. Reencontra Luís de Narbonne e já estão numa festa de casamento, que ela o envolveu e ele está perdidamente apaixonado por ela. Então vamos lá. Otília de Louvigny. Dentre os oficiais que faziam a guarda pessoal do senhor Duque de Guise, esse Duque de Guise também é um outro danado da vida. Ele se juntou ao capitão da fé, ele era o príncipe da Lorena e também massacrou muitos huguenotes, que eram os protestantes, em nome da igreja, em nome de Jesus. Então foi a matança da noite de São Bartolomeu, em que o Duque de Guise também estava envolvido, junto com o Luís de Narbonne. Porém, a história aqui, esse romance, apesar de milhares de mortes covardes, a história aqui se afunilou para essa família de La Chapelle, que é a família da Ruth Carolina, tá? Então vamos lá. O Duque de Guise era amigo do Luís de Narbonne. Então, dentre os oficiais que faziam a guarda pessoal do senhor Duque de Guise, nessa noite de baile, com atribuições no interior do Louvre, destacava-se um que servira nas fileiras comandadas por Luís de Narbonne, quando dos inesquecíveis dias dos massacres dos huguenotes. Pois, como deveremos estar lembrados, o moço capitão se unira às forças de Guise naquela ocasião. Esbelto e severo, muito compenetrado de zelos pelo trono, ao qual respeitava, esse oficial não perdia naquela noite um minuto sem observar, aqui e ali, se um inimigo sempre possível das pessoas presentes não houvesse penetrado nos salões para fins deploráveis. Exorbitava, como vemos, das próprias atribuições
as quais, no momento, se reduziriam à pessoa do ilustre príncipe da Lorena. Atrevera-se, por isso mesmo, a acercar-se do salão de danças e, observando tudo na inspeção conscienciosa que supunha dever, deteve-se numa porta lateral e, oculto entre os reposteiros, pôs-se a assistir ao mavioso recital de Otília, suntuoso e muito original para a época. Vendo-a, no entanto, quedou-se taciturno, a fronte carregada, o olhar irradiando desconfianças e intenções duvidosas. E enquanto os demais assistentes de nada mais cogitavam para se darem, sem constrangimentos, ao prazer de admirar a celeste aparição daquela noite, ele deixava confranger o próprio coração, revoltando-se intimamente a cada novo triunfo da linda cantora do Reno. O mesmo oficial frequentava assiduamente o Louvre, onde atendia às obrigações da sua classe, junto a Henrique de Guise, e, portanto, junto ao trono. Ouvira falar de Otília de Louvigny como rara beleza que todos encantava, e no seu casamento com o capitão de Narbonne, mas não tivera ocasião de avistá-la, senão naquele mesmo momento, vendo-a então pela primeira vez. Esse militar, circunspecto e rigoroso, era amigo sincero de Luís de Narbonne, e, conquanto se mantivesse discretamente distanciado de um convívio íntimo com o fanático clericalista, dada a diferença das posições sociais, pois era simples cavalheiro, sem terras, sem haveres, mercenário militar a soldo de quem melhor o remunerasse, admirava-o tão profundamente e respeitosamente como um irmão submisso, pronto a dar por ele até a própria vida, se necessário. Vocês estão entendendo a história? Você só está pegando a história hoje, né? Você está entendendo? Vocês duas? Olha só. Está na festa de casamento do capitão Narbonne, o capitão da fé. Quem foi o capitão da fé? Um dos principais homens de confiança da rainha. Ele foi educado na igreja, ele se formaria padre, estava esperando a oportunidade de sagrar-se sacerdote, porém ele se encantou por Ruth Carolina. Era de uma beleza ímpar, uma menina de 17 anos, mas que veio com a intenção de se vingar a morte dos seus parentes, como a gente acabou de dizer. Então ela tomou o nome de Otília. Otília era noiva do irmão dela, que foi morto pelo capitão Narbonne, e como Otília estava doente, passou todos os seus bens para ela, a instruiu quanto ao Louvre, quanto à rainha Catarina de Médici, porque o seu irmão era um militar dela, trabalhava para a rainha. Na verdade, o rei era Luís IX, mas como ele era apático, a mãe que reinava e que tomava frente de tudo. E como ele estava em missão na Espanha, ela se aproveitou do nome, porque se o irmão de... Como é o nome dela? De Otília soubesse, ele ia ver que não é a irmã dele. Então ele estava em missão na Espanha, em outro país. E ela se aproveitou desse tempo para poder se vingar. Se aproximou dele, do capitão da fé, o envolveu com sua beleza, ele se apaixonou
Enfim, aí teve todos esses dias aí, já tem uns meses que a gente vem estudando, e chegou o momento do casamento. E ela queria se vingar. Eles estão na festa. Aí ele está contando, ó, lá na festa tinha um militar que era da guarda do príncipe de Guise, mas que já tinha sido da guarda do capitão Luiz de Narbonne. O príncipe de Guise, Henrique de Guise, e o capitão Narbonne eram amigos. E esse militar, ele era amigo de Luiz de Narbonne e gostava, poderia até dar a própria vida por ele, de tanto que ele gostava do Luiz de Narbonne. Porém, a diferença social fazia aquela distância entre os dois. Mas ele trabalhou para o Luiz de Narbonne e gostava muito dele. Ele foi para a festa, né, convidado, né, foi junto com o Henrique de Guise, e estava observando a festa com olhos de um cão de guarda, vamos dizer assim, e um segurança, vendo todos os detalhes, para ver se não se infiltraria alguém que viesse, e na época era muito comum, cometer um crime qualquer. Ele estava ali, de olho. É isso que o nosso irmão Charles está escrevendo. Ele estava lá de olho. Quando ele viu a menina, ele tinha ouvido falar da menina, mas ele não a conhecia. Ele não gostou. A gente às vezes tem um sexto sentido, né? E o que ela estava fazendo naquele momento? Cantando, tocando harpa e cantando. Lembra da semana passada? Ela tomou da harpa e começou a cantar. E todos ficaram encantados com as músicas dela. E quem escrevia as músicas era o seu amado irmão. Esse mesmo que escreve hoje a história, o Charles. Na época, o Carlos. Charles e Carlos é a mesma coisa. Então, o Carlos era o seu irmão querido. Carlos era médico, era pastor e cuidava dos doentes, cuidava lá da herdade dele, tinha um castelo com seus irmãos, seus pais, enfim. E ela tinha muito amor por esse irmão. Por isso que ela resolveu se vingar. E esse irmão era noivo da Otília. Entendeu agora a festa? E como ela veio se vingar, ele está de olho nela. Ele achou alguma coisa que não a agradava. Era Carlos que escrevia a música e ela tocava a harpa. Ela tinha todo um comportamento de uma verdadeira princesa, porque o irmão a preparou para casar com um príncipe na Alemanha. E estava tudo já traçado no seu destino. Como houve esse problema no meio do caminho, ela, em vez de ir para a Alemanha em busca do seu noivo, formar a sua família lá, resolveu ir a Paris para poder se vingar. Está entendendo agora a história? Então eles estão lá na festa de casamento deles, da menina com o capitão da fé. E esse militar está observando tudo. Entenderam agora? Vamos lá, vamos continuar. Fanático religioso, ainda mais intransigente do que o próprio Narbonne, permitiria o trucidamento da própria família, se esta ele julgasse prejudicial aos interesses. Olha só como eram essas pessoas. Um fanático religioso e trucidaria qualquer um, até a própria família, se fosse contra a igreja ou o trono de Catarina de Médici. Às vésperas do terrível evento de São Bartolomeu, que foi a noite do massacre, a noite de São Bartolomeu. Se vocês botarem aí no Google, vocês vão ver, isso é um fato histórico, que aconteceu no dia 24 de agosto de 1572. Às vésperas do terrível evento de São Bartolomeu, esse homem, cujo nome era Reginaldo de Trulles, já nosso conhecido, fora investido pelo capitão da fé
da especial missão de levar à família de La Chapelle a missiva de advertência, convidando-a a retirar-se do solo francês urgentemente ou a penitenciar-se publicamente em Paris, renegando a reforma. Reginaldo, como sabemos, não encontrando no castelo o destinatário da mesma, o jovem luterano Carlos Felipe, ali permaneceu por 3 dias como hóspede, sendo tratado com as deferências devidas a um fidalgo e a bonomia que caracterizava a família de La Chapelle. Então vou explicar isso aqui. Antes da família de La Chapelle ser eliminada, e com ela todos os colonos que estavam reunidos num dia de domingo para um culto doméstico, o capitão da fé enviou uma carta. E esse militar, que se chama Reginaldo, foi o encarregado de levar a missiva. Porém, chegando lá, o jovem Carlos não estava. E ele não entregou a carta a ninguém, resolveu esperar ele chegar. Ele levou 3 dias ou 4 dias para retornar. E ele foi abrigado no castelo da família de La Chapelle. E lá foi muito bem tratado, muito bem tratado. Até que quando o Charles chegou, ele entregou a carta. O Carlos leu a carta e na mesma hora respondeu: avisa que eu não irei a Paris e nem sairei daqui. Ele foi duro. O Reginaldo até se espantou, mas levou o recado. O senhor sabe o que o senhor está falando? Ele pode dizer a ele: eu confirmo tudo que eu digo. Aí o capitão da fé disse: foi lá então se vingar. Então vamos ver o que ele lembrou do que está assistindo ali. Está tudo bem até aí então? Entenderam? Entendeu, dona Maria? Eu acho que a senhora estava lá, hein, dona Maria? Fazendo as maldades lá. Reginaldo, como sabemos, não encontrando no castelo o destinatário da mesma, o jovem luterano Carlos Felipe, ali permaneceu por 3 dias como hóspede, foram 3 dias, sendo tratado com as deferências devidas a um fidalgo e a bonomia que caracterizava a família de La Chapelle. Admitiram-no, como vimos, para trás, no culto ao evangelho da pequena igreja doméstica, mantida pelo jovem Carlos Felipe, na casa paterna, e ao desenrolar da augusta cerimônia, ouvira falar os irmãos Filipes, na ausência de Carlos, e também a jovem Ruth Carolina, que, com o irmão mais velho, aprendia a orar, recitando os salmos de Davi. Na tarde de domingo, que entre eles passara igualmente, assistira aos ensaios teatrais habituais entre a família, onde pais e filhos se revelavam artistas insignes, e assim tivera ensejo de admirar de muito perto, encantado e perplexo, a formosa e meiga Ruth Carolina exibir-se com lindas canções do seu repertório, de suas mãos recebendo mesmo uma linda rosa, tal como agora via acontecer no salão de Catarina de Médici. Olha que coisa! Esse militar, esse Reginaldo, foi o encarregado de levar a carta para a família de La Chapelle. Como o irmão não estava, ele aguardou lá por 3 dias, foi muito bem tratado, como um fidalgo, como está dizendo aqui, e assistiu o culto, quando o Carlos chegou, da família. E Ruth e Carolina
cantava exatamente essas músicas que está cantando lá no castelo agora no seu casamento. E entregando as rosas aos presentes, como ela fazia, porque ela cantava ali, tocava a harpa, veio com um buquê de rosas e entregava um botão de rosa a cada convidado. Então ele descobriu tudo, né? Descobriu tudo. Quer que eu pare e só conte semana que vem ou quer que eu continue? Para ou continuo mais um pouco? Tá boa a história? Então vamos lá. Vamos continuar. Falta tempo ainda. Surpreso e atordoado, Reginaldo de Trulles não teve outro remédio senão a si mesmo confessar que aquela encantadora jovem, festejada em pleno Louvre, em presença dos reis da França e pela corte reunida, que aquela mimosa criança, recém-desposada por um vulto como Luís de Narbonne, e a qual todos, inclusive, acatavam como se tratasse de uma dama da respeitável família de Ludwig, outra não era senão a mesma a quem conhecera no castelo de La Chapelle, sob o nome de Ruth Carolina, uma huguenote luterana, filha dos condes de Britancourt de La Chapelle, massacrados no dia de São Bartolomeu, sob comando do próprio Luís de Narbonne. Ele descobriu tudo. Está entendendo a história? Muito bem. Está entendendo, Dilane? Enquanto perdurou a solenidade, Reginaldo não mais perdeu de vista a infeliz irmã de Carlos Felipe. 1000 ideias contraditórias turbilhonavam em seus pensamentos. Que fazer ante a crítica emergência? Pensava preocupado. Denunciar a impostora ao rei ou à rainha? E se estivesse enganado? E se tratasse apenas de uma extraordinária coincidência? Pediria audiência particular a Luís de Narbonne, confidencialmente prevenindo-o de que fora vítima de um engodo, uma traição, casando-se com uma de La Chapelle e não com Otília de Louvigny. Mas, e a reação do capitão da fé, qual seria? Como e por que essa jovem usurpar o nome da família tão conhecida? E a verdadeira Otília de Louvigny, onde pairaria? Existiria, porventura? Conheceria a infâmia perpetrada contra sua personalidade? O fato parecia efetivamente inacreditável, mas era real. Que fazer então? Silenciar? Mas e seus deveres de consciência ante uma realidade que feria a razão? E seus deveres de militar zeloso do decoro social? E seu dever de amigo e admirador de um varão íntegro, compreendendo-o enredado em uma tão extraordinária intriga que somente visaria ao crime? Pois repugnava a Reginaldo admitir que Luís se envolvesse voluntariamente na trama que adivinhava, tecida pela cantora huguenote, a quem ouvia que elogiavam, exclamando: é uma de Louvigny. Porque a família de Louvigny era uma família que servia à realeza. Mas ela não era da família de La Chapelle. E por que esse nome huguenote? Só para a gente relembrar. Huguenote era um termo pejorativo
que eles se referiam aos protestantes, aos seguidores de Martinho Lutero. O protestantismo começou com a reforma, a primeira reforma da igreja, vocês sabem, né? Com Martinho Lutero na França e Calvin na Alemanha. Eles não protestaram contra a igreja, eles não concordavam com o que a igreja vinha fazendo. A cereja do bolo foi a cobrança das indulgências. O que eram as indulgências? Era o valor cobrado para o perdão dos pecados. Conforme o pecado de cada um, dava-se um preço. Você matou? Olha, você me dá as suas terras que você vai para o céu. Eu garanto a sua ida para o céu. E a igreja fazia isso. De acordo com o pecado, ela ia cobrando as indulgências. Por isso o nome indulgência. Entendeu? Então eles foram contra isso. Veio a reforma protestante. Daí nasceu o protestantismo, que foi um passo bem gigantesco ao encontro da pureza doutrinária que o Cristo trouxe. Porém, os homens novamente se perderam. Quem são os protestantes hoje? Quem são? São os evangélicos. São os evangélicos. Na verdade, eles são os protestantes. Começou com Martinho Lutero e com Calvin. Aí você vê como eles se perderam. Tem mais de 500, 600 igrejas aí, cada um com um nome diferente. Cada um fazendo o que quer. E desvirtuando novamente o cristianismo, assim como fez a Igreja Católica. Tá? Então vamos continuar aqui. Tudo bem até aí? É bom saber de história, hein? É uma Luvini. Ao demais, onde encontraria audácia para apresentar-se ao ilustre capitão da fé e dizer: casastes com uma inimiga, a sobrevivente única dos huguenotes, mortos por vossa ordem, castelo de La Chapelle. Exatamente aquela a respeito de quem me destes ordens para procurar até ser encontrada, a fim de lançá-la na Bastilha para ser processada como herege. Ó, ele foi designado por Luís de Narbonne para ir atrás da menina. Ele sabia que tinha uma menina. E Luís de Narbonne pediu que a encontrasse e a prendesse na Bastilha. Vocês já ouviram falar na queda da Bastilha, né? O marco da Revolução Francesa. E a Bastilha era uma prisão que tinha ali embaixo da igreja. Uma grande prisão. Com a Revolução Francesa, eles destruíram aquilo tudo. Aí vocês precisam ler sobre a Revolução Francesa para entender um pouquinho sobre isso. A Revolução Francesa se deu bem depois, tá? A noite de São Bartolomeu, como dissemos, foi no século XVI. E a Revolução Francesa foi no século XIX, né? 1879, se eu não me falha a memória. 1879, com a queda da Bastilha. Aí teve lá aquela revolta, né, toda. Depois, 1803, vem Napoleão Bonaparte. A história da França é belíssima. E a história da França revolucionou o mundo inteiro. Dali foram se destruindo os reinados e vindo a república. E se refletiu até no nosso país, tá? Então é uma história, é um estudo que vale a pena a gente ler, a gente conhecer. Hoje só querem saber de baile funk, né? Quem que vai ler sobre a Revolução Francesa? Mas é um marco histórico muito importante para todo mundo. Um pouquinho antes da Revolução Francesa veio a Revolução Americana e a França apoiou. E a França fez a sua revolução
baseada na Revolução Americana. Vocês podem ver que Dom Pedro foi deposto e foi instituído aqui o Brasil República. O imperador Pedro II teve que voltar a Portugal. Aí teve aquele problema todo, aquelas traições todas, que infelizmente a nossa história não retrata como deveria retratar nas escolas. É uma história também bela e triste ao mesmo tempo. A saída do Brasil Império para o Brasil República, o que a gente vive até hoje. Para isso tem livros de história para a gente ler e conhecer. Lembra da vinda da família real para o Brasil, com Dom João VI e toda a família? Por causa de Napoleão Bonaparte, que ameaçou invadir Portugal, porque Portugal fazia um jogo duplo. Disse que apoiava a França e ao mesmo tempo ele apoiava a Inglaterra. E a Inglaterra era inimiga da França. Inimiga número 1, Inglaterra. E quando ele ameaçou invadir Portugal, Dom João VI se mandou para o Brasil com toda a família imperial. Vocês deveriam ler um pouquinho, não precisa decorar, né? Mas é uma história interessante, é a nossa história, é a história do Brasil. E até hoje a gente ainda não se aprumou, tá? Aí vem a escravidão, é uma série de problemas que o Brasil foi arrumando para si. Vem a guerra contra o Paraguai, uma covardia. Tomara que não estejam me escutando lá algumas autoridades. Mas foi uma covardia, uma grande covardia. A Tríplice Aliança. Então, coisas que estão nos anais da história e que seria de bom alvitre que todos lessem. É o nosso passado, é a nossa história. Quem não sabe do passado, não sabe o que está fazendo no presente e ignora ainda mais o futuro. Então, para a gente ter um bom presente, tem que saber um pouco do passado. Temos ainda 10 minutinhos. Vamos ler mais um pouquinho? Está interessante a história? Então vamos lá. Então o militar está ali, né, apreensivo, né? O que está acontecendo ali? Ele já descobriu que a menina era uma La Chapelle, da família de La Chapelle, uma huguenote. Apreensivo, viu o baile terminar. Os convidados deixarem lentamente os salões iluminados. O silêncio pesar sobre os grandes corredores do palácio. Retirou-se ele próprio, montando guarda ao seu duque, e não conciliou o sono naquele término de madrugada, meditando sobre o que deveria tentar em face de tão caprichosa circunstância. Pensara em escrever a dama dos cabelos de ouro, participando-lhe de que fora descoberta e exigindo uma fortuna para guardar silêncio, ou a proteção junto do marido, a fim de galgar facilmente na sociedade em que agia. Obtemperou, porém, consigo mesmo, que a linda mulher, se arriscara a tão perigosa aventura, era que estaria disposta às mais violentas atitudes, mesmo a perda da própria vida, pois que uma de La Chapelle, casando-se com Luís de Narbonne sob um nome suposto, 2 meses depois do massacre de São Bartolomeu, somente o faria visando algo de terrível e odioso. Agora vocês vejam, em menos de 2 meses, em bem menos, porque ela teve que tramar tudo com Otília e vir a Paris
O Luiz de Narbonne já que estava casando com ela. Era um bobo, né? Ele tinha 25, 26 anos, nunca tinha se envolvido com mulher alguma, era um homem correto, bondoso, educado, inteligente, forte, porém fanático religioso. O fanatismo dele fez com que ele cometesse esses crimes todos. O fanatismo dele. E para ele estava certo. Porque ele estava defendendo a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Mas quando ele viu Ruth de La Chapelle, que era linda, uma menina linda, ele se encantou. Ela jogou charme para ele, ele rompeu com a igreja, com o seu educador, né, que foi um bispo, e resolveu casar em menos de 2 meses. Tem tudo para dar errado, né? A gente que às vezes namora 1 ano, 2 anos, casa dá errado, imagine 2 meses. Tem gente que enrola aí 5 anos, casa e depois descasa, não é? 2 meses. E ele estava levando uma cobrinha venenosa, uma naja. Vamos lá, mais um pouquinho aqui. Então o militar estava pensando, né? Podia até tirar proveito dessa situação. Escrever para a menina, dizer que ele já sabia de tudo, exigir uma quantia de dinheiro, exigir proteção, enfim. Mas depois ele também pensou, se ela chegou até aqui, ela está disposta a qualquer coisa, eu tenho que tomar cuidado. Aí ele continua aqui. Era que estaria disposta às mais violentas... vamos lá. Obtemperou, porém, consigo mesmo, que a linda mulher, se arriscar a tão perigosa aventura, era que estaria disposta às mais violentas atitudes, mesmo a perda da própria vida, pois que uma de La Chapelle, casando-se com Luiz de Narbonne sob um nome suposto, 2 meses depois do massacre de São Bartolomeu, somente o faria, visando a algo de terrível e odioso. Estando, portanto, muito bem preparada para qualquer eventualidade. E tremeu o intrépido Reginaldo de Trulles, apavorado ante a previsão do que para si próprio resultaria se irritasse aquela menina frágil em cuja personalidade reconhecia um incompreensível poder de magia para penetrar o próprio Louvre sob um falso nome, enganar Catarina de Médici, ludibriar Narbonne, cativar e engodar com seus encantos pessoais aquela corte que ele acabava de contemplar, reverente ante seus inúmeros predicados. Só que tem uma coisa aqui, né? Vocês que chegaram depois. A rainha Catarina de Médici, se ela era uma naja, a Catarina de Médici era uma jararaca, perigosa, né? E não dava nó em pingo d'água. Quando ela olhou aquela menina, ela desconfiou. E ela soube de toda a verdade, logo de início. Como Catarina de Médici não gostava do Luiz de Narbonne, porque ela tinha medo que ele tomasse o trono dela. Mas ele jamais faria isso, ele era fiel à rainha. E ele se ordenaria sacerdote. Mas como a igreja tinha poder, ela temia por ele, porque ele era um homem muito correto, muito certo. E um fanático religioso. Ela usou o Luiz de Narbonne, fazendo com que ele participasse desse massacre, usou para, na verdade, prevenir o próprio trono. Então ela não era católica, ela não tinha fé nenhuma. Ela se dava com a igreja, com o próprio Papa e o bispo, por conveniências,
por conveniências do trono. Então ela descobriu quem era a Ruth Carolina. E como ela não gostava de Luiz de Narbonne, ela pensou, ela vai me ser útil. E se juntou a ela, tramando contra o príncipe, contra o Luiz de Narbonne. Então, a rainha Catarina sabia de tudo. Só que a rainha Catarina, ela apresentou a menina, ela exigiu a festa, porque ela ia dar o bote de jararaca. Ela ia matar o Narbonne e a menina, ela ia ajudar, e depois ela ia entregar a menina, prendendo ela na Bastilha. Era o plano dela. Só que entre Jararaca e Naja, eu acho que a Naja é mais perigosa. A Naja percebeu tudo. E já estava com uma carta na manga para se vingar e fugir. Essa é a história. Olha, dentro de um castelo, com rei e rainha e os seus súditos. Ninguém sabia o que corria por trás dos panos, né? Conservava-se prosternado entre o povo imerso em meditações. Olha, vamos fazer o seguinte. O povo já está chegando para o estudo do Evangelho, que vamos começar daqui a pouco. Faltam apenas 5 minutos. Nós vamos parar aqui e semana que vem a gente continua, tá bom? Semana que vem continuaremos a partir daqui. Durante o dia viram-no taciturno e mal-humorado. À tarde, no entanto, dispôs-se Reginaldo a assistir aos ofícios religiosos em Saint-Germain. Saint-Germain era a igreja que o capitão da fé gostava de ir, que frequentava. Aqui a gente parou, semana que vem a gente continua. Tudo bem? Estão gostando da história? Que história, hein? E a gente sabe a reencarnação de Luiz de Narbonne. Ele morre, como ele morre, a gente vai ser retratado. No outro livro, ele vai reencarnar. Ruth Carolina também morre, depois vai reencarnar. Tem toda uma trama novamente, morre de novo, vai reencarnar. Aí entram suicídios, homicídios, até que a gente chega à última encarnação dessa mocinha aqui, que é a nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, a grande médium. Então que Jesus nos abençoe. Muito obrigado à nossa irmã Ivone, muito obrigado ao nosso irmão Charles e a todos os personagens dessa história tão complexa que interferiu no destino de muitos espíritos. O nosso capitão Narbonne, que Deus abençoe todos esses personagens. O Duque de Guise, Ruth Carolina, a nossa Otília, enfim, que Deus os ajude a se reerguerem, se já não conseguiram, diante da terrível história que estamos lendo, apreciando neste momento. Algo que ocorreu há 400 anos. E sabemos que ainda não teve o fim. Que Deus abençoe a todos esses personagens. Que Deus nos abençoe a todos. A nossa gratidão a esses espíritos que se expõem, para que possamos aprender com eles e termos um caminhar digno, mais digno, aqui na Terra. Em nome, então, desses amigos queridos, da nossa irmã Ivone, em nome do altivo e da direção espiritual da nossa casa de amor, em nome do amor que vibra aqui no SEAP, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus,
e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos do livro Nas Voragens do Pecado. Que assim seja. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.